Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Rosana, eu falo aqui da cidade de Ibaiti. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre geografia. O nosso conteúdo é mudanças das paisagens em um mesmo lugar em diferentes tempos. Vou passar um vídeo para vocês e depois eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, tá bom? Vamos assistir ao vídeo? Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Agora que a gente já assistiu o vídeo, eu vou fazer duas perguntinhas para vocês. Vocês pensem na resposta que depois vocês vão precisar responder essas perguntinhas no caderno, tá bom? Presta bastante atenção na explicação, porque através da explicação vocês vão conseguir responder, tá bom? A primeira pergunta é assim: por que as paisagens sofrem mudanças? Por que será, né? Pensa aí. E a segunda pergunta é: qual é o principal responsável pelas mudanças na paisagem? Continuem pensando aí. Por meio do trabalho, o ser humano ele modifica as paisagens para poder obter os recursos do que necessita. Por exemplo, se ele precisa do alimento, ele vai lá, ele planta o alimento. Se ele precisa de um abrigo, ele vai, constrói uma casa.
Se ele precisa de um lugar para o outro, ele vai e constrói uma estrada. Mas modificar a paisagem nem sempre é fácil. Muitas vezes encontramos obstáculos. E esses obstáculos têm que ser superados para a gente conseguir atingir o objetivo, né? Para construir uma estrada, por exemplo, a gente precisa desmatar uma longa área, assim, sabe? Precisamos utilizar máquinas, que essas máquinas elas irão tornar o terreno plano, depois fazer o processo do asfaltamento, colocar as placas de sinalização, fazer a manutenção dos asfaltos, né? Porque conforme vai usando, ele vai se acabando. Então, a gente precisa fazer a manutenção, estar sempre pintando, fazendo a pintura das estradas, né? E nas cidades, por exemplo, conforme vai passando o tempo, aquelas construções mais antigas vão sendo derrubadas, para dar espaço para uma nova, por exemplo, uma nova casa, uma nova construção, né? Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês vão observar bem observadinha essa imagem, tá? Vamos observar ela e depois a gente vai fazer um comentário sobre ela, tá bom? Vendo aqui, ó, no começo só tinha paisagem natural, ou seja, não tinha nada que fosse, assim, tivesse interferência do homem, né? Aí, com o passar do tempo, nessa segunda aqui, a gente já pode ver que foi construída uma linha férrea, para que o trem pudesse transportar as pessoas de um lugar para o outro. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que algumas pessoas começaram a construir casas, e com o avanço da tecnologia, foram sendo instalados postes para levar a iluminação para as casas, né? Nessa imagem, a gente consegue ver que houve também a necessidade de construir ruas para os carros poderem transitar, ó. Aqui, a gente consegue ver que tem uma carroça ali, né? Aqui, nesse aqui, já é um carrinho que tá lá, ó. Nessa imagem, a gente consegue perceber que mais pessoas, conforme for passando a imagem, que a gente consegue ver que mais pessoas foram procurando um lugar para morar. E com isso foi aumentando o número de casas, de veículos, né? Aqui, por exemplo, já tem mais carros andando aqui, ó. E nessa última cena aqui, a gente pode ver que não há mais nenhum elemento natural, ou seja, apenas elementos criados pelo homem, ó. Casas, postes, tem até uma motocicleta aqui, ó. Carros, né? Vocês lembram que eu falei que depois depois daquelas perguntinhas lá, vocês iam precisar copiar elas no caderno? Então, essa é a hora. Peguem o caderninho de vocês, o lápis, a borracha e vamos copiar as perguntas no caderno.
Agora que vocês já copiaram as perguntinhas no caderno e responderam, eu vou mostrar uma outra imagem para vocês fazerem a observação, tá? Após vocês observarem essas imagens, vocês vão copiar novamente algumas perguntas no caderno e vão responder. Agora que vocês já observaram a imagem, vamos copiar as perguntinhas? Última atividade, vocês vão ter que fazer um desenho de uma paisagem, seja ela urbana ou rural, em que ocorreu uma mudança realizada pelo homem. Se vocês acharem mais fácil, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e observarem aquela imagem que a prof mostrou para vocês, que tem lá que no começo era só uma paisagem natural, que não tinha interferência do homem. Se vocês quiserem, vocês podem até copiar aquele desenho lá, tá bom? Agora que vocês já copiaram as perguntinhas no caderno e já responderam, eu vou falar as minhas respostas para vocês conferir com a de vocês para ver se tá mais ou menos igual, mais ou menos parecida, tá bom? A primeira pergunta dizia assim: quais mudanças você observa que ocorreram nessa cidade? Quais mudanças? Na minha observação, eu cheguei à conclusão assim, que foi a construção de novos prédios, algumas casas que foram derrubadas e construídas outras no lugar, e também teve a construção de uma nova rotatória, né, que vocês puderam observar lá, bem no meio, assim, na central, assim, da rua, que foi feita uma rotatória enorme ali, né, com um novo asfalto, né. A segunda pergunta dizia assim: algum elemento permaneceu? E se permaneceu, qual? Aí, pela minha observação, eu pude perceber que sim, tinha um elemento lá que permaneceu, que não foi mudado, que era aquele prédio grande, aquele prédio mais assim da direita, né? Daí a pergunta número 3 diz assim: por que você acha que ele não foi substituído? Na minha opinião, eu acho que talvez porque ele podia estar em processo de construção ainda, né? Às vezes faltava finalizar alguma coisa e às vezes por ele ser novo, aí ele não foi modificado, não foi derrubado, né? E a quarta pergunta dizia assim: na sua opinião, por que houveram tantas mudanças? Na minha opinião, houve muitas mudanças por causa da civilização, né? Assim, as pessoas precisavam de mais lugares para morar, então foi construído prédios. Nesses prédios pode ser que tenha, tipo, apartamentos para morar, ou às vezes tem, às vezes pode ter também comércio, por exemplo, loja, escritórios, né? Pode ter várias coisas ali naqueles prédios. Então, na minha opinião, houve tantas mudanças assim por causa da civilização, né? Será que a minha resposta está parecida com a de vocês? Está? Então, muito bem, parabéns! Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau!